Olá, bom dia. O Opinião Minas começa agora e quer saber qual foi a última vez que você teve dor de cabeça? Ontem? Não se lembra? Mal acordou e está sentindo aquela dorzinha? 75% da população, de acordo com estudos, tem dor de cabeça tensional, aquela mais comum. Mas é bom ficar atento, porque ela pode vir acompanhada de várias outras dores. Dor de cabeça é o nosso tema de hoje. Tem dúvidas? Quer esclarecê-las? Ligue para cá, 3269-9069. Ou então mande um e-mail para opinião@redeminas.mg.gov.br. Nós também estamos no Facebook. Basta digitar Opinião Minas lá no espaço de busca. De acordo com a Sociedade Brasileira de Cefaleia, 95% da população apresentará uma dor de cabeça ao longo da vida. Cerca de 70% das mulheres e 50% dos homens apresentam pelo menos um episódio de cefaleia ao mês. 13 milhões de brasileiros apresentam dor de cabeça pelo menos 15 dias por mês. Os números são alarmantes e geralmente a cefaleia se torna crônica. O problema é que a pessoa começa a tomar remédio por conta própria e aí a situação fica pior do que já parecia. Quem vai nos explicar o que é a dor de cabeça, o risco do consumo exagerado de remédios para combatê-la é o neurologista Henrique Carneiro. Bom dia, doutor Henrique, tudo bem? Bom dia, tudo bem, é um prazer estar aqui. A dor de cabeça é um problema crônico, porque os números são realmente alarmantes. 95% da população vai ter dor de cabeça um dia. Sim, é uma das doenças mais prevalentes, né, da sociedade, embora ela é muito subjugada. O que acontece? As pessoas acham que é normal ter dor de cabeça. E qualquer dor, qualquer manifestação de dor ou desconforto é sinal que alguma coisa no corpo não está legal e deve ser investigada. E aí vai para a cabeça. Por exemplo, um problema no estômago, vai para a cabeça. Pode ser. Pode. Existem alguns mitos, inclusive é legal a gente até falar uma coisinha, a gente adiantar, porque muitas pessoas pensam que a dor de cabeça às vezes vem de um problema do estômago, um problema do fígado. Na verdade, a dor de cabeça, e a maioria delas, são 153 tipos de dor de cabeça. Os tipos mais comuns, igual você citou, a cefaleia tensional, o mais comum de todos, mas o tipo mais comum que leva o paciente ao médico é a enxaqueca, chamada migrânia por nós médicos, mas a enxaqueca é o termo popular. A enxaqueca já é em si uma doença, ela não precisa de ter nada causando. E nessa doença enxaqueca que tem dor de cabeça, também vai ter uma manifestação de náusea e até vômito. E às vezes a pessoa acha que o problema é do estômago que doeu a cabeça, mas na verdade é a mesma doença com desconforto de náusea e dor de cabeça. Então vamos explicar para a gente entender, porque muitas vezes a gente fala, ai, tô com dor de cabeça, aí o outro fala, ai, tô com enxaqueca, ai, tô com cefaleia. Qual é a diferença dessas três ou não há diferença? Todas são a mesma coisa, cefaleia, enxaqueca ou dor de cabeça? Legal. Cefaleia e dor de cabeça é a mesma coisa. O termo médico, o termo teórico para dor de cabeça é cefaleia. Então uma pessoa fala assim, eu estou com dor de cabeça ou estou com cefaleia é a mesma coisa. Esta pessoa pode ter um dos 153 tipos de dor de cabeça. E a enxaqueca é um deles. Então a pessoa que está com cefaleia ou dor de cabeça, ela pode estar com enxaqueca, cefaleia tensional, cefaleia em salvas, dentre N mil outras possibilidades. Exato. Então, a enxaqueca, então, é um tipo de dor de cabeça. É um tipo de dor de cabeça. Os critérios para você falar assim, essa dor de cabeça é enxaqueca, geralmente é uma dor unilateral, ela ou é de um lado ou é de outro da cabeça, ela lateja, ela é moderada a forte, interfere as atividades do dia. Por exemplo, se a cefaleia tensional, a pessoa está com aquela dorzinha de cabeça, mas geralmente continua fazendo o que tem que fazer. Atrapalha, mas continua. A enxaqueca, na maioria das vezes, impossibilita. A dor de cabeça da enxaqueca, a luz incomoda, o barulho incomoda e ela vem ou com náusea ou com vômito. Essa dor, então ela é mais agressiva. Ela é mais agressiva, mais forte e cada crise de enxaqueca dura de 4 até 72 horas. Então, um paciente com a crise de enxaqueca pode começar a dor de cabeça hoje, quinta-feira, e ficar sexta, sábado, no final do dia de sábado, ela para de ter essa crise de dor de cabeça. Melhorou. Segunda-feira, ela começa uma nova crise. Segunda, terça e quarta. Então, é uma crise que, se repetida, ela começa a ficar até incapacitante do ponto de vista social. Então, ela fica vários dias. Por exemplo, se eu acordar hoje com dor de cabeça e no fim do dia eu tiver dor de cabeça de novo, já não é uma dorzinha de cabeça qualquer. Ela precisa ser investigada. Sim. As dores de cabeça que precisa... o pessoal chama de dorzinha ou dor de cabeça comum, geralmente é dor de cabeça tensional, cefaleia tensional. Que a cefaleia tensional é uma dor na cabeça inteira, mas essa dorzinha mais leve
leve, mais chata, vem no final do dia e ela, assim, ela não interfere nas atividades cotidianas. A pessoa está com dor de cabeça, continua fazendo o que tem que fazer, mas chateia. Ela não tem náusea e não tem vômito. Às vezes a luz e o barulho pode incomodar. Essa cefaleia tensional pode durar de 30 minutos até 7 dias ininterruptos. E ela pode vir ou não acompanhada de dor no pescoço e dor no ombro. A pessoa fica chateada e fala assim, nossa, parece que tem um peso aqui. Essa é a cefaleia tensional. Mas quando deve ser investigada? Toda dor de cabeça que começar depois dos 50 anos de idade, toda dor de cabeça, a pessoa até os 50 não manifestava e depois dos 50 começou a manifestar dor de cabeça. Toda dor de cabeça que vem acompanhada de sinais orgânicos, por exemplo, febre, rigidez no pescoço, vômitos incoercíveis ou vômitos em jato, a pessoa tem a náusea e o vômito ele sai com pressão. Exatamente, sinais de hipertensão intracraniana. Pacientes que têm doenças, por exemplo, que são crônicas, diabetes, hipertensão, HIV, devem investigar. E a primeira e a pior dor da vida, sempre. Eu posso, por exemplo, com uma dor de cabeça, ir a uma farmácia e tomar aqueles remédios que nós estamos habituados ou não? Sentir uma dor de cabeça, consulta o médico da família. Ô, doutor, o que eu posso tomar para uma dor de cabeça? Porque a gente tem esse péssimo hábito de se automedicar. E na farmácia a gente não precisa de uma receita médica para um remedinho para dor de cabeça, né? A gente tem aqueles efervescentes, que a dor passa mais rápido. É interessante, porque hoje os analgésicos eles são vendidos indiscriminadamente. Então, a farmácia hoje parece até um supermercado. Você sai, entra com o carrinho e vai escolhendo na prateleira que você deve comprar. O que acontece? Como é uma doença muito prevalente, e a mais comum é a cefaleia do tipo tensional, se você está tendo uma dor de cabeça uma vez, no máximo 2 vezes ao mês, com intensidade leve, que não muda as características, você não precisa de se preocupar tanto. Os analgésicos comuns resolvem. Agora, quando começa a ser repetida ou em crescente, se você está tendo que tomar um analgésico toda semana para dor de cabeça, vale a pena investigar. Tem um tratamento preventivo. E é interessante a gente falar porque os próprios analgésicos, se usados em excesso, eles vão piorar a dor de cabeça. E tem uma dor de cabeça específica, que é a cefaleia causada pelo abuso de analgésicos. Então, por exemplo, você começa com uma dorzinha de cabeça tensional frequente, 2 a 3 vezes por semana, e toma esses analgésicos comuns combinados que todo mundo conhece, que estão disponíveis na farmácia. Quando você vai percebendo, essa dor de cabeça está cada dia mais frequente, está cada dia menos intensa. É engraçado que ela não fica tão intensa, mas ela fica aquela dorzinha chata e contínua e começa a ser incapacitante. Você começa a tomar aquele remédio como se você tomasse uma água e escovasse o dente. Exatamente. E o próprio remédio piora a sua dor de cabeça. Então você toma, daqui a meia hora, nossa, passou. Daqui a 3, 4 horas, nova medicação. E assim entra num ciclo vicioso. O remédio piora a dor e a dor é causada pelo remédio e assim vai. E aí você começa a ficar até viciado naquele remédio, aquilo passa a ser uma rotina na sua vida. Exatamente. E aí causa vício químico e vício orgânico também. Doutor, bebês e crianças têm dor de cabeça? Porque às vezes a criança, né, a gente vê muito isso, não quer ir pra escola, ai mãe, tô com uma dor de cabeça. Você acha até que a criança tá mentindo, mas a criança pode ter de repente uma dor de cabeça? Pode, por exemplo, a enxaqueca, que é a dor de cabeça que a gente tem mais medo de se cronificar, ela ocorre em qualquer fase da vida. Pode até começar depois dos 50 anos também. Mas na criança é interessante que ela é um pouco diferente do que nos adultos. Por quê? A criança ela começa com as síndromes precursoras da enxaqueca. Antes de vir a ser a enxaqueca, igual a gente descreveu, a criança começa a queixar muita dor na barriga, dor nas pernas, que às vezes são interpretadas como dor de crescimento. Ela começa a ter muita cinetose ou enjoo. Enjoo em viagem, vai no parque com aqueles brinquedos de rodar, ela enjoa e acaba vomitando. E a dor de cabeça dela não é igual ao do adulto. Ela é uma dor de cabeça forte, às vezes, não precisa de ser unilateral. A criança fala assim, eu tô com dor de cabeça, tá lá assim, péssima, e depois de 40 minutos, 1 hora, passou, a criança sai correndo e tá brincando, e o pai fica, poxa, não tava com dor de cabeça, não tava com dor de cabeça, tem nada. algum outro problema, tá me enganando. E pode ser, enxaqueca pode ser. Então, principalmente as famílias que já têm um componente de enxaqueca, devem ficar sempre atentas para as queixas das crianças. E se tiver frequente, procurar um profissional adequado. Se a criança tem, por exemplo, o médico diagnosticou que a criança tem uma dorzinha de cabeça, ela pode passar a vida inteira com esse histórico? A gente pode dizer que a dor de cabeça é uma doença da vida? Ela vai ficar até a velhice com essa dor e isso pode virar uma enxaqueca? É o seguinte, né? A enxaqueca é uma doença genética. Então, quer dizer, há uma predisposição familiar. Ela tem controle,
às vezes mudando a qualidade de vida, o estilo de vida, a pessoa para de apresentar as dores de cabeça, então deve ser orientada e ela tem... Cura a gente não pode dizer, mas a pessoa pode viver bem sem ter dor de cabeça, sabendo que ela é portadora da doença enxaqueca. Igual acontece com a pressão alta. Só que com a pressão alta, na maioria das vezes, o paciente tem que tomar remédio. Na enxaqueca, a maioria das vezes, ele não tem que tomar remédio. Se viver uma vida com atividade física, diminuir o consumo de cafeína, nunca ficar em jejum. O jejum prolongado, ele desencadeia a crise. A pessoa fica sem almoçar, traz o almoço para 3, 4 horas da tarde, a enxaqueca começa. Aí depois não adianta mais. Então a gente muda um pouquinho a rotina de vida da pessoa e ela vive bem sem dor de cabeça. No próximo bloco a gente vai falar sobre essas coisas de café, calor, alimento, sobre esses mitos e verdades que as pessoas têm em relação à dor de cabeça. E só pra gente encerrar esse bloco, quem nunca teve dor de cabeça na vida, um dia a gente pode falar que vai ter ou não? Pode ser que nunca tenha, mas é quase igual acertar na Mega Sena. É um sortudo. É um sortudo. Depois do intervalo, a gente continua esse papo sobre dor de cabeça. Você pode enviar a sua dúvida pra gente, por telefone ou por e-mail. Os contatos estão sempre aí na sua tela. Eu volto já com o Dr. Henrique Carneiro, que é neurologista, para tirar suas dúvidas. Não saia daí.